Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Mais uma vez, amém, eu quero falar ao seu coração acerca desse tema bíblico, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Estevão Machado, sou pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil há 26 anos. Amém. Quero mais uma vez compartilhar sobre esse tema. Então, irmãos amados, a fundação da igreja. Amém. A fundação da igreja do Senhor, ela foi profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, amém, várias passagens abordavam acerca da igreja, mas o Senhor Jesus, no seu ministério, ele profetizou, ele falou acerca. Mateus 16, versículo 18, diz a palavra assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu me sinto na necessidade de falar sobre a igreja, porque hoje nós temos aí uma abordagem muito forte, preocupada acerca da questão de templos, né? Acerca de templos, que a palavra, o Velho Testamento falou, o Senhor Jesus mencionou, Estevão e os próprios apóstolos falaram sobre isso, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas eu quero fazer uma abordagem específica sobre esse assunto, porque se refere no Velho Testamento que o templo era centralizado e era apenas um lugar de adoração, mas no tempo da graça, no tempo da igreja, o Senhor edificou a sua igreja, só que a igreja no começo, ela não tinha um lugar específico de culto. Primeiramente, onde Pedro e João oravam ali na Porta Formosa em Atos 3, era no templo, eles iam ao templo de Salomão, ali que eles faziam as orações, mas a igreja começou a orar nos lares e em casa. Então, nos dias, irmãos, então eu li Mateus 16, 18, a igreja, irmãos, quando o Senhor Jesus, no caso, ele profetizou agora em Mateus 16, 18, a igreja do Senhor ainda não existia, ela foi profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ainda ia vir a existir dentro de algum tempo. Então Cristo estava na terra e tinha seus discípulos, seus seguidores, que eram seus alunos, amém, aonde diariamente eles estavam aprendendo com ele. Mas, irmãos, ele não tinha ainda fundado a sua igreja. A sua igreja, ela iria ser fundada nos próximos dias. Então, os seus discípulos, enquanto ele ainda estava na terra, irmãos, ele ainda também não tinha passado pela morte. Então, os seus discípulos eram seus alunos ainda. Em primeiro, eles eram discípulos ou seguidores ou alunos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que os seus nomes já estavam escritos nos céus. Amém. Em Lucas capítulo 10, amém, a Escritura vai nos dizer que o nome desses discípulos já estavam escritos nos céus. Diz lá que, amém, Jesus disse: alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, ou estão escritos nos céus. É Lucas 10 e versículo 20. Então, ainda que a igreja não tinha sido fundada, mas seus discípulos já tinham seus nomes. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Algumas versões diz arrolados. Então, os discípulos, a igreja ainda não tinha sido fundada. Também, irmãos, em Lucas 22, versículo 32, a palavra, enquanto eles não tinham ainda se convertidos, eles estavam ali, eram seus discípulos, seus aprendizes, mas eles ainda não estavam convertidos. E nós vemos que às vezes na igreja tem pessoas que estão frequentando, isso nós precisamos entender, que tem pessoas que estão buscando, estão vindo à igreja, estão buscando a Deus, mas eles ainda não estão convertidos. Eles precisam se converter. Então, mas Deus está trabalhando. O importante é que estamos buscando, talvez você esteja numa luta buscando a Deus, você ainda não atingiu o estágio que você quer, não conseguiu vencer a ser liberto de tudo que você deseja ser liberto,
mas você está no caminho e o Senhor Jesus, amém, vai completar a obra que Ele começou, você só precisa perseverar. Então, Lucas 22 e versículo 32, a palavra vai dizer assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, Pedro ia ainda se converter, mas o Senhor Jesus disse que quando ele se convertesse, era para ele fortalecer os seus irmãos. Não eram ainda membros da igreja, pois a igreja ainda estava por vir, a igreja não tinha sido fundada. Então, amados irmãos, nós devemos observar que o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18. O Senhor Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós, irmãos, devemos observar sobre que pedra Jesus afirmou que ia construir a sua igreja. Qual era a pedra? Que pedra era essa? Não era Pedro, como muitos pensam, amém? E inclusive a Igreja Católica, que tem essa abreviação Papa, que significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. E essa pedra não era Pedro, mas essa pedra era especificamente a revelação que Pedro tinha de quem realmente era Jesus, irmãos. A pedra era a verdade da revelação que Pedro tinha, era a verdade acerca de Jesus Cristo, que Jesus era, amém, o verdadeiro Deus. Ou seja, irmãos, a revelação que a pedra que Jesus edificar é a divindade. Pedro tinha a revelação da divindade de Jesus. Pedro tinha a revelação que Jesus era Deus manifestado em carne, que ele era o Filho de Deus, que aquela natureza humana que nasceu, irmãos, foi gerada pelo Espírito de Deus. Então, Deus veio a nós habitando num corpo humano, amém, para ter sangue, para ter carne, sangue, perfeitos para derramar no nosso lugar. Então, Jesus era verdadeiramente Deus e completamente homem. O Senhor Jesus era 100% homem e completamente Deus, o próprio Deus. Porque, irmãos, um dos motivos que Jesus era Deus é que Deus não gerou outro Deus, Deus gerou uma natureza humana para ele vir aqui. Deus não pode gerar outro Deus, porque Deus, ou ele deixa de ser Deus, ou então, irmãos, aquele outro. Mas Deus gerou a natureza humana, Deus não pode gerar outro Deus. Então, a natureza humana era filha, foi gerada, em Mateus 1,18, a Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, ou por ação do Espírito Santo. Então, o pai de Jesus era o Espírito. Deus é Espírito, é o que diz lá em João 4 e versículo também 24. Deus é Espírito. Então, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, essa é a verdade, que o Espírito, o único Espírito. Paulo escreveu no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo disse que há apenas um Espírito e apenas um corpo. Então, nós vamos ver apenas uma figura no céu. Então, a igreja foi fundada. Amém, irmãos? Historicamente, a revelação que Pedro tinha era de que Jesus era Deus, a divindade de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, historicamente, a igreja foi fundada em Atos 2. O dia de Pentecostes é o dia do nascimento da igreja. A igreja do Novo Testamento nasceu em Atos capítulo 2. Irmãos, naquele momento foi estabelecido um organismo espiritual. Os crentes eram batizados em corpo e Jesus Cristo, irmãos, no Espírito vinha ocupar, amém, o seu templo, que era a igreja. Assim foi fundada a igreja. Irmãos, e todos os membros da igreja eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, do 38 até o 42, que diz: todos foram, amém, quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Então, na fundação da igreja, pelos 12 apóstolos, quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus.